Conexão CNN. Hora do Conexão CNN, encontramos Yuri Pita. Bom dia para você, Yuri. Bom dia, Nonato, Larissa, bom dia a todos. Leandro Rezende, como vai? Bom dia. Oi, Nonato, bom dia para você, para Larissa, para todos os nossos ouvintes e colegas. Thaís Arbex, como vai? Thaís, bom dia para você. Bom dia, Nonato, bom dia, Larissa, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Nós já falamos aqui que hoje o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem uma reunião com alguns governadores, tem um encontro com alguns governadores. O Thaís Arbex, vacina está nesse cardápio do encontro ou não? Pois é, Nonato, vacina está no cardápio desse encontro, é o grande debate do momento, né? Esse encontro ele acontece no dia seguinte ao governo de São Paulo, ao governador João Dória, ter anunciado o início da vacinação no estado no dia 25 de janeiro. O que esses governadores vão fazer aqui em Brasília com o ministro Pazuello? Eles vão reforçar o pedido para que o Ministério antecipe o Plano Nacional de Imunização, porque na semana passada, vale lembrar, eles anunciaram março como a data provável de início. E mais do que isso, Nonato, eles também vão reforçar aquele pedido para que o governo federal não deixe nenhuma vacina de fora desse plano. E aí estamos falando, é claro, da Coronavac, que é a vacina que está sendo, que é a aposta do governo de São Paulo, Nonato. Até porque, né, Yuri, além das demais vacinas, a própria Coronavac, que a princípio atenderia São Paulo, já há estados que estão em negociação também para a utilização dessa vacina, não? São 8 estados, Nonato, que já entraram em contato em algum momento com o governo de São Paulo para tentar obter doses para suas redes de saúde. O que a gente teve de informação ontem do próprio governador João Dória é que 4 milhões de doses foram reservadas para esse fim, do total de 13 milhões de doses que o governo de São Paulo espera estarem prontas em janeiro para começar a vacinação aqui no estado de São Paulo. São estados como Paraíba, confirmado pelo próprio governador João Azevedo, Ceará, o governador Camilo Santana também fez postagem a esse respeito. Maranhão, eu conversei ontem rapidamente com o secretário Carlos Lula, que também é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ele confirmou que o Maranhão está nessas tratativas. Algumas prefeituras também fizeram esse movimento, como Rafael Greca, de Curitiba, e o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também conversou com o João Dória a esse respeito. O atual prefeito Marcelo Crivella, não. O que a gente percebe com isso é que, com o atraso, com as falhas na política nacional de imunização, com essa demora de estabelecimento de critérios, de produtos, né, de quais vão ser as vacinas que o Programa Nacional pretende usar, pretende adquirir. Com todo esse impasse, os estados acabaram correndo por conta própria e isso acaba causando, inclusive, inseguranças para a própria sociedade. Será que eu vou precisar ir para um estado que tem vacinação porque o meu estado demorou? Ou eu espero uma política que seja de todo o território nacional? Esse é o objeto aí de mais intranquilidade, seja para os gestores, seja para a população, não é? Pois é, Thaís, esse ponto importante aqui que o Yuri chama atenção, e você falava de março, né, para uma vacinação, para uma tentativa em nível federal. E aí o governo de São Paulo fala em início no final de janeiro e aí começo de fevereiro também. É mais de um mês e isso obviamente faz diferença. Dá essa sensação que o Yuri trouxe aqui do cidadão que está num outro estado e pensa, peraí, mas se lá está vacinando, por que no meu ainda não está ocorrendo? Então talvez isso também seja uma mola propulsora para que os vários governos, e aí em nível federal também, já se movimentem para tentar a aquisição de vacinas o mais rápido possível, né, Thaís? Sim, Nonato. Ontem, conversando com algumas pessoas do governo de São Paulo, o que me disseram é que o anúncio desse plano ontem não foi um movimento isolado do governador João Dória. Ele foi muito bem articulado com esses estados para que isso acontecesse. Foi, de fato, uma resposta política, Nonato. Uma resposta política à divulgação da data para março, porque houve a avaliação de que o Brasil não poderia ficar para trás em relação ao resto do mundo, que já está
que já têm começado a aplicar as primeiras doses. E esse movimento, Nonato, lembra muito o início da pandemia aqui no Brasil, quando, não sei se o nosso ouvinte vai lembrar, os governadores se juntaram também e adotaram uma postura diferente da do governo federal, principalmente em relação ao isolamento social, que foi o principal debate do início da pandemia aqui no nosso país. Leandro Rezende, passando para um outro assunto, que são os 1000 dias que a gente lembra hoje da morte de Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Há pouco conversamos aqui na CNN Rádio com a viúva do Anderson Gomes. O que é que você apurou em torno desse caso? O que você traz de informação aqui para o nosso ouvinte, Leandro? Olha, Nonato, tem algumas coisas importantes, né? Primeiro, dizer que são 1000 dias aí de uma investigação que já colocou na cadeia 2 pessoas acusadas de terem feito ali parte da cena do crime, 2 ex-policiais, né? Rony Lessa acusado de ter feito os disparos, Elcio de Queiroz acusado de ter dirigido o carro usado no crime em março de 2018, mas essas investigações elas não pararam, né? O Ministério Público e a Polícia Civil do Rio ainda têm aí investigações para tentar ir atrás de um suposto mandante para esse crime. Eu conversei com muitos investigadores ao longo dos últimos dias, por ocasião dos 1000 dias da morte da Marielle, e existe também uma avaliação de que, apesar dessas investigações estarem em curso, né, é uma prioridade tanto para o MP como para a Polícia Civil, existe a chance de que não se chegue no mandante. E aí, Nonato, tem um aspecto importante, é de que essas pessoas que estão presas pela morte da Marielle só vão ser efetivamente julgadas, isso é uma expectativa dos advogados e também dos investigadores, só no final de 2021. Então, com certeza, a gente está terminando 2020, 2021 vai ser um ano que a gente ainda vai sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, Nonato. A gente vai continuar conferindo, né, Yuri Pita, um cenário emblemático, 1000 dias desse assassinato, né? Pois é relevante relembrar essas datas justamente para mostrar o quanto esse tipo de crime é muito brutal e, infelizmente, não é único, né? Marielle Franco morreu faz 1000 dias e a gente tem hoje uma deputada federal, Thalíria Petroni, que também é do mesmo partido que era Marielle, que também está vivendo sob ameaça, tem um perfil bastante semelhante de atuação política ali, de ativismo, até o perfil, até a fisionomia tem semelhanças entre elas, são mulheres negras que vêm de um histórico aí de luta, e isso é muito grave. A gente acabou de passar por uma eleição municipal que também foi marcada por bastante violência, pela confirmação de uma coisa que sempre houve no Brasil, mas que não havia estatística consistente para demonstrar, que a política no Brasil ainda, infelizmente, é muito violenta, principalmente nesse âmbito local, atingindo prefeitos, vereadores e candidatos a prefeituras e câmaras municipais, Nonato. Ô Yuri, ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concedeu entrevista à CNN. O que você destaca dessa conversa com o Rodrigo Maia? O que a gente pode trazer de relevante aqui para o nosso ouvinte nessa conversa com o presidente da Câmara, pós decisão do Supremo não permitindo a reeleição? Pois é, Nonato, participamos dessa entrevista, eu e Thaís Arbex, que estamos aqui no Conexão, mais Fernando Molica, do Rio, sob o comando da Mona Lisa Perrone, no Expresso CNN, e o Rodrigo Maia falou algumas coisas bem interessantes ali dentro desse universo. Acho que antes de falar sobre a própria questão que o envolve diretamente, a decisão do Supremo, é importante manter ainda sobre a questão da vacinação. Ele fez declarações bastante fortes, inclusive dizendo que lançou um alerta sobre a própria atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é responsável pela autorização das vacinas que são usadas no Brasil, e jogando ali uma sombra sobre a atuação, para que a atuação da Anvisa não seja feita de forma política, que se mantenha como uma agência de Estado, uma agência reguladora, com atuação técnica. E isso logo depois do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ter feito uma declaração em que ele dizia desejar boa sorte a quem estabelece data, mas que ele trabalhava com o mundo real, ou seja, colocando em dúvida a possibilidade dessa vacinação anunciada pelo governo de São Paulo começar em 25 de janeiro. E aí, de novo, mais uma vez, a vacina fica no holofote de uma disputa política bastante intensa.
Sobre a sua própria sucessão, Rodrigo Maia deu um pouco mais de pistas, um pouco do que ele já vinha falando em relação à conformação de forças ali na Câmara dos Deputados. Ele falou até em um movimento que batizou de Câmara Livre, que precisa defender a independência do Legislativo em relação tanto ao governo federal, ao Executivo, quanto ao Judiciário, e aí, obviamente, tem uma carga em relação a essa decisão do Supremo que impediu a reeleição em meio de legislatura. Ele apontou também a importância da pauta ambiental, ou seja, jogando para os adversários que estão mais próximos ao governo federal, ou seja, o candidato, o deputado Arthur Lira, que ele poderia ser negligente com a pauta ambiental e que isso poderia trazer consequências econômicas para o Brasil, afastar investimentos externos que são tão importantes diante das críticas que a política ambiental do governo Jair Bolsonaro tem sofrido da comunidade internacional, Nonato. E aí eu vou deixar para a Thaís falar do ponto que foi resposta a uma pergunta dela, que é justamente sobre o papel do DEM, a sucessão em 2022, que acho que também é um tema importante. Pois é, Thaís. Será que o DEM vem com candidatura própria? Pois é, Nonato, foi o que ele indicou ali, né? Ele, além de ter colocado o DEM como um adversário político do presidente Jair Bolsonaro, ele disse claramente que o presidente não gosta do DEM, mas ele disse que o DEM vai ter um papel importante no tabuleiro de 2022. E se depender dele, Rodrigo Maia não só terá um papel importante, como também terá um candidato à presidência da República. Mas tudo isso com um pano de fundo, Nonato, ainda é a disputa de fevereiro de 2021 para a presidência da Câmara. Antes de 22, a gente tem 21, né, Nonato? Exato, até porque essa está mais pertinho, né, Leandro Rezende? Tem que olhar para o que está mais próximo agora, né? Olhar um pouquinho para o que está mais próximo, e aí queria destacar um ponto da entrevista feita pelos meus colegas aí com o presidente Rodrigo Maia, quando ele se coloca ali como uma pessoa capaz de fazer um consenso entre a centro-esquerda e a centro-direita, né? Então, a gente vai entrar 2021 com uma disputa muito grande na Câmara e no Senado, e uma disputa política ampla no Brasil todo no que diz respeito a essa questão da vacinação, que com certeza já coloca aí algumas peças se mexendo, obviamente mirando a sucessão presidencial em 2022, né? A gente está vendo no Reino Unido uma senhora de 91 anos indo se vacinar calmamente, tranquilamente, com o país todo aguardando, esperando, e aqui a gente nessa disputa política de vários níveis, do legislativo, onde tem que se travar mesmo uma disputa política, mas também nessa questão de saúde pública, Renato. Leandro, obrigado, até amanhã, hein? Valeu, Nonato, um abraço, até amanhã. Obrigado, Thaís, até amanhã. Até amanhã. Valeu, Yuri. Valeu, Nonato, obrigado a todos, bom dia. Yuri Pita, Thaís Arbex e o Leandro Rezende fizeram conosco o Conexão CNN desta terça-feira, 8 de dezembro de 2020.